Meu nome é Isabela Lopes, eu interpreto a Molly Halston e eu tenho 25 anos. Oi, meu nome é Mari Moreira, eu tenho 22 anos e eu faço a senhorita Caswell. Meu nome é João Gantier, eu tenho 42 anos e eu faço o personagem Trotter. Oi, meu nome é Luísa Cristine, eu tenho 20 anos e eu interpretei a senhorita Caswell. Meu nome é Paulo Frediani, eu tenho 30 anos e eu interpreto o Major Metcalf. Eu nunca tinha ouvido falar na peça da Ratoeira e eu acho que a expectativa que a gente teve, pelo menos pra mim, foi um misto de tudo, porque acho que foi um misto de felicidade e medo, porque eu sempre quis fazer peças ou algo que esteja envolvido com suspense, e o medo eu acho que foi por ser uma peça da Agatha Christie, que ela é super renomada no teatro, é uma escritora que todo mundo conhece, que todo mundo que gosta desse gênero de suspense conhece, então eu acho que essa foi a expectativa para tudo. Bom, acho que um dos maiores desafios no Brasil é produzir teatro. Então, assim, a peça é uma peça independente, que a gente tirou ela da nossa montagem e seguiu com ela de forma independente. Então, toda a produção, desde o cenário, figurino e tudo que envolve a produção foi feito de forma independente. Então, a gente teve que ir atrás do financiamento e de todo o trabalho de produção. Então, viabilizar isso de forma a trazer para o público essa montagem de forma profissional foi um dos maiores desafios que nós tivemos, porque a gente não tinha patrocinadores. Então, foi realmente tudo na raça, com muita conquista. Um dos maiores desafios de interpretar a Molly era trazer a humanidade nela, porque por ela ser a mocinha da história, por ela ser muitas vezes vista até como uma vítima da história, era muito importante que eu trouxesse essa humanidade. Muitas vezes a gente assiste um filme onde o mocinho ele é tão perfeito que ele chega a se desconectar da realidade, aquilo não conecta com ninguém, o público não gosta disso. Pelo menos eu não gosto, eu sempre me conecto com os vilões quando eu assisto uma obra onde o mocinho é sempre a mesma coisa, sempre a vítima da história. Então eu quis trazer para a Molly uma humanidade mesmo assim, mostrando como ela é complexa, como ela tem os defeitos dela, que tornam ela quem ela é, o passado que ela tem, os segredos que ela esconde. Então eu quis muito trazer na Molly essa humanidade para que ela se conectasse mesmo com o público, não ficasse só como mais uma mocinha que é a vítima de uma história, e realmente fosse alguém ali, um ser humano complexo, cheio de defeitos e qualidades, e que trouxesse ali uma identificação com as pessoas que assistissem. Eu acho que um dos maiores desafios para fazer a senhorita Caswell foi entender como que funciona a cabeça dela, porque ao mesmo tempo que ela se mostra ser uma personagem muito fechada, que não gosta de mostrar muitos seus sentimentos, talvez por causa dos traumas que ela fez, que aconteceu com ela no passado, ela também é uma personagem que tem uns picos de comédia, assim, às vezes ela faz umas piadas assim que ninguém está esperando. Nada muito difícil, normalmente eu gosto de ficar um pouco quieto, isolado, em silêncio antes da peça começar, ou antes dos passadões que a gente fala, que é passar a peça inteira nos ensaios, para poder respirar, ficar um pouco concentrado. E o básico, aquecimento vocal, alongamento, coisa padrão que tem que fazer sempre. Não teve nenhum personagem específico, eu tentei pegar diversas obras para poder pegar como referência, principalmente britânicas, já que ele é um senhor britânico e militar. A única coisa que eu estudei bastante foi sobre a bengala e o mancar, porque o Major Metcalf ele tem esse diferencial na nossa peça, que ele usa bengala e ele manca, então eu tive que pegar bastante referências para poder aprender a mancar da forma correta e convincente. Bom, o Trotter é um personagem bastante complexo, então não tem algum traço que eu me identifique com ele, porque ele é um investigador e, como todo investigador, ele tem aquela coisa da manipulação, então não tenho nada da minha personalidade. Mas o que eu fiz para trazer isso para o personagem foi assistir bastante alguns filmes de época,
de investigadores ingleses de época da década de 40, que tinha aquela coisa mais rígida, antiga, de coação, de pressão, de manipulação, para envolver todos aqueles que estavam suspeitos do crime, para ele desvendar esse mistério. Então foi trazer isso à tona. Mudou muito foi o próprio público. Quando a gente faz mais de uma, 2 sessões, a gente realmente percebe que o público, a recepção do público muda. Tinha muitas piadas que a gente fazia, muitas cenas ali que o público da primeira sessão e da segunda riam, e o público da terceira, quarta sessão não riam naquele momento, mas riam em outras que o público da primeira sessão não riu. Então essa recepção do público era muito diferente. E eu senti também que o nosso elenco sempre teve uma conexão muito linda, desde o princípio a gente se conectou muito. Mas ali na terceira, na quarta sessão, na última sessão, a gente já estava muito mais conectado, assim. Eu sinto que o elenco estava com uma energia muito, assim, a gente estava muito unido, por justamente tanto tempo de ensaio, tanto tempo ali de reuniões e tudo mais, a gente acabou se conectando e aí na última sessão a gente estava numa energia muito massa, assim. Eu sinto que o nosso elenco foi um elenco muito especial, assim, a gente teve muita sorte, porque a gente se uniu desde o princípio, a gente comprou a ideia, comprou a história da Agatha Christie e foi, a gente se ajudava muito com figurinos, com várias trocas que a gente tinha, um auxiliava o outro, e é um elenco que sabe ouvir, né? A gente teve uma direção muito boa, que é a direção do Jamil Dias, que é uma direção, assim, muito presente. O Jamil é um diretor extremamente presente, que se atenta muito aos detalhes, né? De cada detalhe ele se atenta e ele colabora muito além do processo ali da peça, da atuação, da presença do palco. Ele fala no cenário, ele colabora no figurino, então ele é um diretor, assim, que presta muita atenção nos detalhes e ele foi essencial para tornar a obra o que ela é de fato. E o nosso elenco, somando-se a isso, é um elenco que sabe ouvir. Então o nosso elenco tinha muito essa facilidade de escutar mesmo a direção e colocar em prática, né, o que o diretor propunha. Então isso foi muito bacana e realmente foi o que tornou nossa peça o que ela foi, né? Então estou bem feliz com isso. Bom, que a principal função do ator e da atriz é estar entregue, é dar a vida ao personagem, então estar imerso a essa situação. Eu acho que um elemento chave para que isso aconteça é a confiança. O ator tem que estar muito confiante em quem ele é. Você se conhece muito nesse processo, você tem que estar muito confiante em quem você é, confiante no seu elenco, confiante no seu diretor. Então a entrega, para mim, é o elemento fundamental que eu aprendi muito. E além disso, coisas em relação ao movimento, direção de movimento, também agregaram muito na minha jornada, mas acredito que a entrega com a confiança foi essencial. Bom, para manter esse mistério da cena, a peça-chave foi o nosso diretor, Jamil Dias, que a todo momento dos ensaios, quando a gente esquecia alguma coisa, ele falava com a gente, pessoal, essa é uma peça de mistério, então lembrem, atenção a cada detalhe. A todo momento seu personagem tem que estar com aquele monólogo interno, né, que é a parte muito importante do ator, quando ele está em cena. Então, todo esse monólogo interno tinha que gerar uma questão de dúvida também para os espectadores. Então, a principal coisa que ele falou pra gente foi atenção. E pra mim eu tive uma dificuldade assim no começo, mas acredito que com o tempo, com os ensaios, também com as várias vantagens que a gente acabou apresentando, isso foi ficando muito mais fácil e total culpa do diretor Jamil Dias. Obrigada. Bom, são muitos os imprevistos que acontecem na produção de uma peça e você ter que lidar com isso em cima da hora é o que mais traz um pouco de ansiedade, porque as coisas acontecem e você tem que resolver ali na hora. Principalmente o que mais teve imprevistos foi a parte de cenário, então coisas que não estavam planejadas, chegaram coisas atrasadas, frete que foi cancelado e teve que ser revisto no dia, fazer toda a montagem em apenas de um dia era um grande cenário, então às vezes a gente precisava de equipamentos e coisas que a gente tinha que resolver no improviso na hora, mas a gente tinha toda a equipe ali para ajudar, então isso ajudava bastante porque toda a equipe estava unida para resolver os problemas.
Bom, agora os próximos passos, depois das 4 apresentações com plateia esgotada, a gente quer seguir em temporada, principalmente aqui em São Paulo, que a gente viu que o público adorou. E o principal desafio agora é buscar patrocinadores, incentivos nas leis para a gente conseguir produzir novamente de forma profissional em larga temporada. Com certeza, a gente quer tornar tudo cada vez melhor, assim. As primeiras apresentações já foram incríveis, a gente não tem palavras, assim, para recepção do público e tudo mais, gente que veio de longe para ver a gente. E agora a gente quer oferecer melhor ainda, um cenário melhor, uma performance melhor, porque a gente acredita que esse público merece que a gente entregue cada vez mais o nosso máximo. Então a gente vai buscar isso, se organizar para tornar 2025 aí o ano da ratoeira. Sim, e para você que não assistiu, corre lá para assistir quando a gente entrar em 2025 na próxima temporada.